Oi, pessoal! Eu sou o Recruta Muquiço e tô cheio de dúvidas sobre essa história de remuneração. Vou bombardear o Capitão Mocorongo com perguntas. E presta atenção aí, porque as minhas dúvidas provavelmente são as de vocês também. E eu sou o Capitão Mocorongo. Tô aqui para explicar tudo direitinho, sem enrolação, pro Muquiço e para todo mundo que tá assistindo. Podem mandar bala nas dúvidas que eu esclareço na hora. Beleza, capitão. Então bora começar. Minha primeira dúvida é pesada. Capitão Mocorongo, por que existem duas tabelas de remuneração diferentes para os militares do Rio? Ótima pergunta, Muquiço. Tudo mudou com a Lei 9.537 de 2021. Quem foi para inatividade antes de janeiro de 2022 continua na tabela antiga. Já quem está na ativa ou inativou depois da lei segue a tabela nova, aquela que aparece bonitinha no caderno de remuneração dos servidores do Estado. O problema é que a tabela dos inativos antigos simplesmente não é divulgada em lugar nenhum. É tipo um segredo de Estado. Mas eu preparei tudo para você. Tem link para a tabela atual, link para a tabela antiga, a escondida, e um simulador bem legal para comparar as duas. Quando o vídeo acabar, clica nos links e testa o simulador. Você vai se assustar com a diferença. Tá, mas qual é a diferença principal mesmo? A grande sacada é essa. Na tabela antiga tem o adicional de inatividade, que vai de 20% a no máximo 30%. Na tabela nova tem a GRAM, a gratificação de risco da atividade militar, fixa em 62,5%. O governador diz que agora são dois regimes jurídicos diferentes. Mas ele vetou o artigo da lei que dava direito ao inativo antigo optar pelo regime novo. E a jurisprudência é clara. Só pode ter dois regimes diferentes se for dada a opção de migração. Sem opção, é só desigualdade disfarçada. Então o governador deu um tiro no próprio pé, né? Exato, Muquiço. Um tiro daqueles que dói no bolso de muita gente. Nossa, capitão, quanta sigla nessa tabela! O que significa cada uma delas, pelo amor de Deus? Calma, Muquiço. Vou explicar. O soldo é nosso salário base. Sobre ele incide a GRET e sobre ele também incide a GHP, que é a nossa gratificação de habilitação profissional. E a GRAM? A GRAM é a gratificação de risco de atividade militar. Vale 62,50% da soma de tudo, soldo, GRET e GHP. Mas só existe na tabela nova, calculada pelas regras da Lei 9.537 de 2021. Já a tabela antiga, com a remuneração dos militares que inativaram antes de 2022, nem é apresentada no caderno de remuneração dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. E sobre tudo isso, ainda incide o triênio, no percentual de 10 a 60% sobre toda a remuneração, só para quem ingressou antes de janeiro de 2022. Mas isso eu vou te mostrar lá no simulador de remuneração para não confundir muito aqui. Clica no link do simulador e se diverte lá. E quanto eu ganho como soldado, capitão? Quero saber logo se dá para comprar aquela churrasqueira nova. Vamos aos números frios, Muquiço. Na tabela atual de 2025, a nova com GRAM, um soldado recebe R$ 5.233,88 de remuneração básica. Já na tabela antiga, para quem inativou antes de 2022, com o adicional de inatividade de 25%, que é devido a quem completou 35 anos de serviço, seria R$ 4.026,06. Opa, mais de R$ 1.200 de diferença por mês. Isso dá para comprar churrasco todo final de semana. Exatamente, recruta! A grande 62,5% faz uma diferença enorme comparada ao antigo adicional de no máximo 30%. É mais de R$ 1.200 por mês. E ao longo dos anos, vira uma fortuna. Por isso que a gente está batendo nessa tecla. Não é justo quem inativou antes ficar sem essa vantagem, ainda mais contribuindo do mesmo jeito que todo mundo que recebe a grana. E quando eu virar cabo, capitão, aí a coisa melhora, né? Melhora. E muito, Muquiço! Na tabela nova de 2025, um cabo recebe R$ 6.028,44 de remuneração básica.
Já na tabela antiga, dos inativos antes de 2022, seria só R$ 4.637,26. Nossa, a diferença aumentou mesmo. São quase R$ 1.400 a mais por mês. Exato, recruta. Quanto maior o posto, maior fica a diferença em reais, porque a grande 62,5% pesa mais sobre bases maiores. É como uma bola de neve, só que no bolso de quem está na tabela nova. No próximo slide, o Muquiço vai calcular quanto perde um capitão inativado antigo. Prepare o coração. E os sargentos, capitão? Como fica para eles? Os sargentos também ganham bem mais na tabela nova. O primeiro sargento recebe R$ 8.559 na tabela 2025, contra R$ 6.583 na antiga, isso considerando que ambos têm a mesma equivalência de funções com a mesma GHP de 110% e 150% de GRET. Entra lá no link do simulador e você vai ver a comparação. Mais de R$ 2.000 de diferença. Isso mesmo. E olha que estamos comparando com o adicional de inatividade de 25%. E quando alguém vira oficial, capitão? Aí a coisa fica séria, Muquiço. Um primeiro-tenente na tabela nova de 2025 recebe R$ 11.505 de remuneração básica. Já na tabela antiga, nas mesmas condições funcionais, o primeiro-tenente leva só R$ 8.850. Quase R$ 3.000 de diferença. Isso dá para comprar um carro usado por ano. Exato, recruta. A diferença vai crescendo conforme sobe o posto. Quanto maior a patente, maior o rombo para quem ficou na tabela A. É tipo uma escada, sobe de degrau e o prejuízo sobe junto. E o senhor, capitão? Quanto o senhor ganha? Quero saber se vale a pena chegar aí. Pois é, Muquiço. Como capitão da ativa, eu recebo com base na tabela nova de 2025, eu recebo R$ 13.948,46 de remuneração básica. Mas se eu tivesse inativado antes de 2022 nas mesmas condições, seria só R$ 10.729,59. Mais de R$ 3.000 de diferença. Exato, recruta. A GRAM faz uma diferença danada em todos os postos. Quanto maior a patente, maior o impacto em reais. É por isso que a gente não cansa de falar. Quem ficou na tabela antiga está pagando um preço alto. Literalmente. E os oficiais superiores, capitão? Eles também ganham mais? Sim, Muquiço. E as diferenças são ainda maiores. Veja você mesmo. Nossa, quase R$ 5.000 de diferença. Exatamente. Quanto maior o posto, maior a diferença em valores absolutos. Capitão, vi que alguns postos têm dois valores diferentes. Por quê? Boa observação. Isso acontece porque o GHP pode variar. Um major pode ter GHP de 110% ou 80%, dependendo da qualificação. Isso muda muito a remuneração? Sim, porque a GRAM é calculado sobre tudo, incluindo o GHP. Então, um GHP maior resulta em GRAM maior também. Então, resumindo, capitão, a tabela nova é melhor para todo mundo? Em termos de valores, sim. A GRAM de 62,50% geralmente resulta em valores maiores que o adicional de inatividade de até 30%. E quem decide qual tabela usar? Depende de quando você inativou. Se foi antes de janeiro de 2022, usa a tabela pelas regras antigas, sem a GRAM. Se está na ativa ou inativou depois, usa a tabela de 2025, essa que consta no caderno de remuneração dos servidores. Muito obrigado, capitão Mocorongo. Agora entendi tudo sobre as diferenças de remuneração. Por nada, recruta Muquiço. Lembre-se, conhecer seus direitos é fundamental. Qualquer dúvida, estou sempre por aqui. Não esqueça de olhar os links com as tabelas e clica no link do simulador e comparador de remunerações. Lá você visualiza tudo o que aprendeu aqui. Até a próxima, pessoal! Fiquem atentos e continuem estudando. Um abraço a todos!